Bom dia, turminha, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimo. Olha só, hoje é aula de geografia. A página é a página 36, elementos naturais e elementos culturais. Hoje esse é o tema. Então aqui embaixo tem algumas imagens falando sobre alguns tipos de vegetação aqui do Brasil. Então existem alguns tipos que são a floresta tropical, que tem aqui, olha, elas têm árvores altas, o clima é quente e ela tem vários tipos de plantas. Um outro tipo de vegetação, gente, é o cerrado, olha só. As árvores são baixas, essa que tá grandinha, mas a maioria das árvores são baixas, elas são esparsas, os troncos são retorcidos. E também existem alguns arbustos. O tipo de vegetação, gente, é a caatinga, que ela costuma ser seca com espinhos e pouquíssimas folhas. Isso aqui são cactos. É o que predomina a seca. E o que acontece na seca? Como aqui chove pouco, bem pouco mesmo, que é no sertão, então o pouco que cai aqui, a chuva que cai, os cactos terminam absorvendo esse líquido, é o que faz com que eles consigam sobreviver. Um outro tipo de vegetação, gente, é o mangue aqui, ó. Árvores e arbustos em áreas totalmente alagadas. Gente, além da vegetação, como os elementos naturais, também temos os rios. Olha só, isso aqui é uma imagem de um rio, certo? Mas os lagos, gente, assim como os rios, também temos os lagos. Gente, além dos elementos naturais que a gente já viu, que foi a vegetação, que são os 4 tipos de vegetação, vimos também os rios e os lagos, e agora também os animais que fazem parte da natureza, né? Então eu costumo dizer que a natureza é tudo aquilo que Deus fez e o homem não construiu nada. Então tem aqui, ó, os 3 tipos de animais. Os animais aquáticos, que são os animais que vivem embaixo d'água. Os animais terrestres, que são aqueles que vivem feito a gente aqui no solo. E também tem os animais aéreos, certo? Que são as aves. Os elementos culturais são aquele que o homem interviu, ou seja, que ele construiu algo no lugar onde era natural. Então aqui tem um exemplo. Olha só. Casas, apartamentos. Aqui também tem lojas, tem empresas, tem igreja. E eles colocaram exatamente, fizeram essa construção, ó, próximo a uma lagoa, onde era uma paisagem totalmente natural. Então, do natural para o cultural. Veja só o que aconteceu aqui. Isso aqui foi em 1991. Estava dessa forma. Tinha uma mudança modificada, ele era assim, era o natural. Veio e começou a construir, ó, só tem alguns prédios aqui. E no final, em 2013, a mudança foi totalmente restabelecida. Olha só quantos prédios, arranha-céu na verdade, estradas, iluminação totalmente diferente. Olha só a natural e olha só a modificada. Totalmente modificada. Isso aqui é uma paisagem cultural, e esta é natural, tá certo? Vamos para a tarefa de hoje, gente. Página aqui, ó, 39. Tem aqui na primeira, escreva uma frase explicando o que você compreendeu por natureza. Segundo, desenhe alguns elementos da natureza que você gosta. Terceiro, você vai escrever V se a frase for verdadeira e F se a frase for falsa. Tem aqui, a paisagem natural apresenta modificações causadas pelo homem? Verdadeiro ou falso? Os túneis e estradas e as casas são exemplos de elementos naturais? F ou V? O aumento da população de um determinado espaço faz com que haja mudanças? Coloca lá, V ou F, tá? Muitas paisagens vão se modificando através da intervenção do homem e das relações entre pessoas, comércio e as indústrias. Com o decorrer do crescimento da população, com certeza tem modificações da natural para a cultural.
porque necessitamos de muitas coisas para sobreviver, não é isso? Principalmente trabalho. Então, se a gente precisa de trabalho, a gente precisa de uma empresa para trabalhar. Se a gente precisa de comida, a gente precisa de supermercado, não é isso? Se a gente precisa comprar roupa, a gente precisa de uma loja na roupa. Então, muitos ambientes do natural são modificados exatamente para a necessidade da gente, da nossa sobrevivência. Vamos para a página agora 40. Página 40, você vai observar a cena e vai responder. Essa cena aqui, gente, é de uma palafitas, tá? Que são casas de pessoas que não têm onde morar. Então elas terminam fazendo essas moradias próximo a rios. Que isso não é certo. Eles acabam fazendo uma mudança do natural para o cultural, mas totalmente errada. O certo era o governo dar oportunidade para as pessoas assim conseguirem comprar uma moradia digna, porque aqui não está sendo. Aqui não tem descarga. Se não tem descarga, o que acontece? Todos os dejetos que eles fazem vai diretamente para o rio. Sujeira vai para o rio, tudo isso vai ao rio. Então, totalmente errada essas casas aqui construídas no rio. Então tem assim, ó. Letra A, você concorda com a mudança feita nesse ambiente? Aí vocês vão justificar, vocês vão colocar aqui embaixo o que é que vocês estão achando sobre essa mudança que foi feita aqui. Letra B, por que as pessoas fizeram essas modificações? Justifique sua resposta. Por que vocês acham que essas pessoas fizeram essas palafitas, que são essas casas de madeiras, próximo ao rio? Será que foi porque elas queriam? Não, né? Ninguém vai morar numa casa de madeira sem as necessidades necessárias porque quer, né? Então vocês vão pensar direitinho com a mamãe e com o papai e vai colocar a resposta. Letra C. Caso pudesse mudar esse espaço, o que vocês fariam no lugar? Eu faria um jardim bem lindo. O quinto, procure a sua residência, algum espaço utilizado de forma errada. Lá próximo da sua casa tem, gente, algum espaço assim? O que você vê nele e o que faria para mudá-lo? Converse com os seus pais. Aqui está dizendo seus colegas e sua professora, mas vocês conversam com o papai para responder esse quesito, tá? Sexto, junte com seus colegas, com seus pais no caso, gente. Vocês vão elaborar cartazes solicitando a atenção de pessoas ou transformar algum espaço, tá? Então vocês fazem um cartaz relacionado a esse quesito, que é o 6, e depois vocês mandam pro zap da escola, tá certo? Beijo e até a próxima aula!